Lefi Esuede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Eu quero falar acerca da nossa prudência, que é a nossa vigilância nesses últimos dias. Como diz do sermão profético, continua. E dentro dessa epígrafe é a vigilância. Nós vamos somar como base o Evangelho segundo São Marcos, depois percorreremos o Evangelho segundo São Lucas e Mateus, que é mais esclarecedor, que Jesus dá uma orientação mais profunda dentro dessa situação desses últimos dias. Mas aqui o capítulo de número 13 do Evangelho segundo São Marcos, versículo 32 em diante diz: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando é chegado o tempo. E como é um homem partindo para fora da terra, deixa a sua casa e deste autoridade aos seus servos, cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o Senhor da casa. Se é de tarde, ao meio-dia, ao cantar do galo, ou pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as todos, vigiai. Então essa é a prudência, que é a nossa vigilância, que deveremos ter. E dentro dessa mensagem que continua, esse sermão profético, no capítulo 21 de Lucas, também do versículo 34, dá essa continuidade dizendo: olhai por vós para que não aconteça que vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e do cuidado da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo orando, para que seja ávido, por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus, ou seja, ilibado, livre de culpa. Mas a profundidade é o Evangelho do capítulo 24 de São Mateus, que dá prosseguimento a essa postura que nós devemos ter, dessa fidelidade atualizada, como nos dias anteriores alguns não tiveram, mas a exortação aqui no versículo 36, do capítulo 34 em diante, dá a mesma ressalva e orientação para essa observação que devemos estar nesse momento que estamos passando. E vai dizer: porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias de Noé anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam
até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, que se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Por isso que, conforme nós vemos no Evangelho de São Lucas, para não deixar a embriaguez, os cuidados da futilidade dessa vida, ficar preocupado com coisas fúteis paliativas e deixarmos de manter essa vigilância dentro dos acontecimentos que estão em todo o sistema planetário. E aqui vai dizer que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, que é essa situação de estarem desapercebidos, de estarem à vontade e não estando com a prudência, né? Não deixar. Aqui diz: não deixa que aconteça que o vosso coração carregue de glutonaria, de embriaguez, de cuidado da vida e venha sobre vós de improviso aquele grande dia. E aqui diz que nos dias anteriores a Noé, também comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eu quero esclarecer que o comer e beber para a manutenção do corpo é necessário. Mas do que ele está falando é da orgia, da banalidade, que hoje é exacerbada. Os valores são inversos. A realidade que vivemos, quando fala casavam, davam-se casamento, não é a formação ética de uma família, que é a célula máter de toda a sociedade. Não essa distorção informativa, definitiva hoje, que na realidade quase não se pode se comentar, porque vamos ser tratados como homofóbicos, não tendo empatia, não tendo misericórdia, não tendo amor ao próximo. Mas na realidade, a distorção é que vem do próprio ser humano pela desobediência. Mas para nós, temos que estar atentos, porque a palavra de Deus, ele continua nos dizendo que o reino do céu é semelhante a 10 virgens que tomou as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas como as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E à meia-noite, ouvindo uma voz do clamor, aí vem o esposo, e saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja como
que vos falte a nós e a vós, e diante ao que vende, e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às boldas, e fechou as portas. E depois chegaram também as outras virgens, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o Filho do Homem. E aí, dentro dessas referências para o despertamento da nossa vigilância, que tem que ser a nossa prudência, nós vimos que foi relatada aqui a negligência e imprudência. E quero dar continuidade aqui também, dentro dessa própria mensagem, que vai falar de 3 posturas, uma total, outra parcial e outra com irresponsabilidade, não tendo essa vigilância. E diz: porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou o seu servo e entregou a ele os seus bens. E um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, a um segundo a sua capacidade. E assentou-se logo para longe, e ausentou-se, partiu. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. E da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou, e também outros 2. Mas o que recebera 1, cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajuntou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse o Senhor: bem está, bom, fiel servo, sobre o pouco te foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, e que ceifa onde não semeia, ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu, porém, o seu senhor e disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeio e ajunto aonde não espalhei. Desvia então de ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse receberia o que é meu com juro. Mas tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e o que terá em abundância, mas o que tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores,
e ali haverá pranto e ranger de dente. Então nós vemos aí por que a prudência da vigilância. Nós vemos aqui relatado duas situações de parábola que são ensinamento para a postura ética de prática e conduta. Que 5 virgens foi prudente, teve reserva dos seus azeites para não pegar-se o seu senhor desapercebida e elas ficassem na vulnerabilidade sem ter com que iluminar o trajeto do seu caminho. As outras não se preocuparam, como a mesma situação aqui dos 5 talentos, granjeou dos 5, do 2 que tinha 2, granjeou mais 2 e o que tinha 1 enterrou, não se preocupou. É disso que nós estamos falando, que nesses últimos dias, o que está acontecendo, como a palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele nos exorta que para nos acautelar, para que ninguém venha nos enganar, porque muitos virão no seu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E o que está acontecendo é o que ele diz: ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai e não vos assustei. É necessário que tudo isso aconteça. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. E todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão desentregar para serem atormentados, matá-lo-vos hão, sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, até que virá o fim. Então, que fique esse despertamento, não esse sermão indutório, para você receber bênção material, riqueza material. A maior riqueza é o esclarecimento para iluminar os olhos do nosso entendimento, reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador, que quer nos garantir, como Ele já delegou, a futuridade eterna. Mas quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, porque muitos são chamados e poucos escolhidos, para fazerem a obra dele com prudência, conforme nós vemos a exortação da vigilância das 5 virgens prudentes, mas a negligência das 5 despercebida. Nós vemos também 3 posturas, uma total, a outra parcial e a outra incorruptibilidade de não ter a responsabilidade, que é a negligência e a falta